Tinha coisa naquela estrada, naquela parte da BR-262, que ninguém gostava de admitir em voz alta. Todo policial que trabalha ali há tempo suficiente sabe que certos quilômetros têm um peso diferente. Não é superstição, não é conversa de boteco. É só aquele tipo de sensação que a gente aprende a não questionar para conseguir continuar trabalhando. Naquele turno específico, a hora marcava mais de 2 da manhã. E a pista estava daquele jeito que só quem trabalha na zona da mata conhece. Chuva miudinha que vai e volta, neblina que fica sentada baixa na pista e dificulta ver 5 metros para frente. E a mata dos dois lados, parecendo que avança um pouco mais perto da rodovia toda vez que você passa. A Hilux seguia firme, giroflex desligado, e o barulho do motor era praticamente a única coisa viva naquele trecho. Quando a central chamou, reconheci o tom de voz da atendente. Era um chamado simples, nada que levantasse alerta imediato. 73 Delta, verificar possível animal ferido no acostamento, quilômetro 214. Motorista ligou, mas a chamada caiu. Só que tinha detalhe ali que chamou atenção na hora. Era a terceira vez, em menos de 2 semanas, que alguém ligava exatamente daquele ponto por causa de um animal grande. E todas as outras vezes, quando chegamos, não tinha nada. Nem marca, nem rastro, nem pegada, nem sangue, nada. Foi aí que aquela sensação incômoda bateu. Não tinha explicação lógica para 3 chamadas iguais no mesmo trecho, todas incompletas. E quem patrulha a estrada sabe, coincidência demais nunca é coincidência. Segui para lá devagar, mantendo atenção total no acostamento e nas copas das árvores. Quanto mais perto chegava do 214, mais o rádio começou a dar umas pequenas engasgadas, mas coisa rápida, coisa que ninguém vai anotar em relatório porque some do nada. Mesmo assim, deu aquela arrepiada. Quando estacionei a viatura no ponto exato, a primeira coisa que percebi foi o acostamento molhado e algo diferente na terra. Marcas longas, fundas, como se alguma coisa pesada tivesse sido arrastada da pista para dentro da mata. Não eram marcas de pneu, não eram marcas de bicho conhecido. Aquelas linhas eram erradas, irregulares, fundas demais em alguns trechos, falhadas em outros. Desci com a lanterna tática. A mão ficou perto do coldre, mas sem tocar. Nível de tensão que o protocolo chama de atenção moderada, mas que na prática significa que o corpo já entendeu que algo está errado, mesmo que a mente ainda tente bancar o cético. A mata fazia aquele som abafado de umidade. Nenhum barulho de bicho. Nada correndo, nada se mexendo. Isso para mim já era estranho, porque naquele horário geralmente se ouve pelo menos um gambá, uma capivara, uma saracura, alguma vida. Foi então que ouvi o estalo. Seco, próximo. Estalo de peso, de algo pisando torto num galho. Não era vento, não era queda natural. Era peso real, perto demais. Apontei a lanterna devagar, fazendo o movimento que a gente faz quando precisa iluminar sem denunciar ansiedade. Quando o feixe bateu entre 2 árvores, senti o corpo inteiro travar. Tinha algo ali, um corpo comprido, magro demais, pele escura que refletiu a luz como se estivesse molhada. Baixo, apoiado nos membros. Só que os membros não estavam na posição de nenhum mamífero que existe aqui. Era como se cada junta dobrasse do jeito errado. A primeira reação foi lógica. Bicho doente, ferido. A segunda veio antes de um segundo completo. Isso não se move como nenhum bicho. Respiração forte, irregular, como se tivesse um buraco dentro do tórax, sem pelos. Pele lisa, cabeça pequena demais para o tamanho do tronco. Uma coisa que não batia com nada que pudesse ser identificado. Dei 2 passos para trás, sem pisar em folha seca. Não queria provocar. Na minha mente, era um animal agressivo, potencialmente perigoso. Mas antes de decidir qualquer movimento, a coisa avançou meio metro. Não atacou, só testou a distância. Aquele movimento me cortou por dentro de um jeito que não dá para explicar.
Predador faz isso. Predador mede reação antes de dar bote. Tentei manter controle, segurei a lanterna firme, o braço já tremendo um pouco, reflexo natural do corpo entendendo o risco antes mesmo da cabeça aceitar. Sem aviso, ela veio, mas não correu, não pulou, deslizou. Deslizou pelo chão como se fosse uma enguia, usando aquelas pernas tortas só para dar impulso. Silenciosa, rápida. Não tinha barulho de folha, não tinha barulho de galho, nada. Saquei a arma no reflexo do treinamento, mas a criatura não veio em linha reta. Ela jogou o corpo para a direita e bateu direto na lateral da Hilux. O estrondo ecoou na pista inteira. A lataria afundou como se tivesse tomado pancada de um tronco. Aquilo me gelou de um jeito que nunca senti em quase 2 décadas de serviço. Não era bicho. Um animal grande faz barulho, arrasta coisa, quebra galho. Aquilo não. Aquilo parecia saber exatamente como atacar silenciosamente. Quando recuou, ergueu parte do tronco e vi a boca. Ou o que deveria ser a boca. Não tinha rosnado, não tinha som. Só um movimento interno, como se respirasse por dentro da mandíbula. O bote veio de novo, dessa vez direto para mim. Disparei 2 vezes no chão, angulando de leve. Não era tentativa de neutralizar, era tentativa de afastar. E funcionou. A criatura recuou com uma velocidade incompatível com o corpo que tinha. Sumiu na mata como se fosse puxada por uma corda. E mais uma vez, total silêncio. Nenhum galho mexido, nenhum ruído de fuga. Como se ela nunca tivesse estado ali. Mas tinha estado. A viatura amassada estava ali para provar. Tentei chamar a central com a voz firme, mas ela saiu meio presa. 73 Delta, quilômetro 214. Nada a constatar. Possível animal de grande porte. Área isolada. Relatório padrão. Mentira completa. Porque não existe campo no formulário para descrever aquilo. Não existe espaço para anotar criatura com pele lisa, movimento deslizante, ausência total de ruído, velocidade incompatível, impacto com força de esmagamento. Não existe. E sendo sincero, ninguém acreditaria. Subi na viatura e dirigi de volta para o posto com a sensação de que a qualquer momento aquela coisa poderia aparecer ao lado. Acima, na frente, não sei explicar. Era como se estivesse sendo observado de longe. Como se aquilo não tivesse ido embora. Só tivesse recuado. Quando cheguei no posto e estacionei, 2 horas depois, fui olhar o amassado com mais atenção. Havia manchas escuras na lataria. Espessas, pretas, com brilho metálico. Toquei com a ponta do dedo e senti viscosidade. Quase como óleo queimado, mas com cheiro doce. Não era sangue, não era gordura animal. Nenhum dos peritos quis recolher. Um deles olhou, franziu a testa e simplesmente disse que não tinha equipamento para aquilo ali. E ficou por isso mesmo. Relatório final do dia. Vazio. Fiz o que precisava para manter minha carreira intacta. Mas aquilo ficou na cabeça, martelando cada vez que eu pegava a estrada de novo. Uma semana depois, perto do mesmo horário, o rádio interno deu aquele chiado leve e entrou a voz de um PRF novato. Pessoal, quilômetro 214. Tem um negócio estranho aqui no acostamento. Não parece bicho, não. Cortei a transmissão na hora. Não deixei ele continuar. Peguei a viatura mais próxima, liguei o giroflex e acelerei para lá. A sensação não era só medo, era responsabilidade. Porque agora eu sabia. Aquela coisa não estava ferida, não estava perdida. Não era um animal procurando comida. Era algo testando o território. E da última vez que encontrei, só não morri porque estava preparado. Porque o erro dela foi calcular mal a distância. Porque eu tinha ângulo. Porque o treino entrou antes do pânico. Mas e se ela aprendesse? E se estivesse ali de novo, repetindo o padrão, repetindo o horário, repetindo a aproximação? E se estivesse observando no escuro, esperando alguém sem experiência suficiente para reagir? Não posso afirmar,
com a boca cheia, que aquilo não existe. Também não posso provar que existe. Só posso dizer uma coisa, com toda a sinceridade de quem viu a morte passar a centímetros. A BR-262, naquele trecho entre Manhuaçu e Reduto, guarda algo que não cabe em chamado de ocorrência, não cabe em relatório, não cabe em explicação científica que já inventaram até hoje. E tem noites, até hoje, em que o vento bate do mesmo jeito que bateu naquela madrugada. A neblina baixa igual, a mata fica parada demais. E quando isso acontece, o corpo lembra antes da mente. Aquele mesmo silêncio, aquela mesma sensação, aquele mesmo ponto cego na pista. E eu sei que ela ainda está por lá, testando, observando, esperando, do mesmo jeito que esperou por mim naquele dia. Se essa ocorrência te arrepiou, dá um like, ajuda o canal e dá uma moral para quem vive na pista. O prédio já estava praticamente vazio quando subi até o mirante naquela noite. Não era a primeira vez que eu fazia isso, nem a 10ª. Sempre gostei de fotografar a cidade depois que ela desacelera, quando os escritórios se apagam e sobra só o brilho dos faróis e das janelas isoladas. Aquele tipo de silêncio alto que não chega a ser paz, mas também não é barulho. É só presença. O mirante ficava no topo de um prédio comercial da região da Faria Lima. Tudo de vidro. Piso, paredes, teto. Um cubo suspenso acima da cidade, sustentado por uma estrutura que, vista de fora, parecia mais frágil do que realmente era. De noite, a sensação ali dentro era estranha. A gente se via refletido por todos os lados, multiplicado, como se estivesse cercado de si mesmo. Naquela noite, o ar estava parado, não ventava, nem aquele vento alto comum em prédios altos. O ar-condicionado do prédio desligava depois das 10, então só restava o som distante do trânsito e um zumbido baixo vindo de algum equipamento elétrico escondido atrás das paredes. O horário marcava pouco depois de 3 da manhã. Eu tinha subido para fazer algumas fotos longas da avenida. Luzes de faróis virando riscos, prédios refletindo uns nos outros. Nada fora do comum. Montei o tripé perto da lateral norte. Ajustei a lente, respirei fundo. Foi aí que notei uma coisa estranha no reflexo do vidro. Não foi um susto. Foi aquele tipo de incômodo que demora alguns segundos para fazer sentido. Havia alguém ali, do lado de fora. Não do lado de dentro, não refletido atrás de mim. Do lado de fora do vidro, do lado de fora do prédio. A princípio eu achei que fosse só uma ilusão causada pela luz da cidade, mas o formato estava muito definido, um corpo em pé, muito perto do vidro, perto demais. O coração acelerou quando percebi que aquilo não fazia sentido algum. O mirante ficava a mais de 50 metros do chão. E a figura estava ali, parada, como se estivesse apoiada em algo invisível. Não se mexia, não batia no vidro, não fazia gesto algum. Só estava. A iluminação fraca deixava tudo meio distorcido, mas dava para perceber que era um homem. Roupas escuras, postura reta, a cabeça levemente inclinada, como alguém curioso observando algo do outro lado de uma vitrine. O primeiro impulso foi procurar uma explicação lógica. Algum reflexo, alguma falha no vidro, talvez alguém do outro lado, em outro andar, refletido de forma estranha. Mas a sensação ruim começou quando percebi que, se aquilo fosse um reflexo, ele deveria se mover quando eu me movesse, e não se movia. Dei um passo para o lado. A figura permaneceu exatamente no mesmo ponto. Mais um passo. Nada. O silêncio ficou pesado. Aquele tipo de silêncio que parece pressionar o peito. Aproximei devagar, sem perceber que estava prendendo a respiração. Quanto mais eu chegava perto, mais nítida ficava a silhueta. Não dava para ver o rosto direito, mas dava para perceber que havia algo errado na postura. O corpo estava levemente inclinado, para dentro.
como se ele estivesse apoiado no vidro, mas do lado de fora, como se o peso estivesse sendo sustentado por nada. Meu instinto gritava para sair dali, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade doentia me puxava para frente. A câmera ainda pendurada no pescoço, ligada, com o visor iluminando meu peito. Levantei a câmera quase sem pensar. Quando o flash disparou, o mundo pareceu congelar por uma fração de segundo. E foi aí que eu vi. O rosto estava virado para o lado errado. Não de lado, não inclinado. Virado completamente para trás, como se o pescoço tivesse sido torcido além do possível, encarando diretamente o interior do prédio. Os olhos estavam abertos. Não havia expressão, nem raiva, nem surpresa. Só uma atenção absoluta. O flash apagou e a imagem sumiu. O coração disparou de um jeito que eu achei que ia cair ali mesmo. Dei 2 passos para trás, tropecei no tripé e quase caí. Quando levantei o olhar de novo, o vidro estava vazio. Nada. Só o reflexo da cidade. O silêncio voltou pesado, como se nada tivesse acontecido. A primeira reação foi rir de nervoso. Atribuir aquilo ao cansaço, à imaginação, à madrugada. Mas as mãos tremiam demais para ser só isso. Guardei a câmera com pressa e fui até o elevador. Enquanto esperava, senti aquela sensação ruim de estar sendo observado, mesmo sabendo que não havia ninguém ali. Quando as portas se abriram, entrei rápido demais, quase tropeçando nos próprios pés. No térreo, o segurança levantou os olhos do celular e me olhou estranho. "Tudo bem aí em cima?" perguntou. Demorei alguns segundos para responder. Disse que sim, que só tinha me assustado com um reflexo. Ele me encarou por mais um instante, como se pensasse em dizer algo, mas acabou ficando em silêncio. Saí do prédio com aquela sensação ruim colada no corpo. Cheguei em casa sem conseguir dormir. A imagem daquilo voltava sempre que eu fechava os olhos. O jeito impossível do pescoço, a forma como parecia atento. Por volta das 5 da manhã, a curiosidade venceu o medo. Peguei o cartão da câmera e joguei as fotos no computador. As primeiras imagens estavam normais. Luzes da cidade, rastros de carros, reflexos comuns, até chegar na foto do flash. A imagem estava lá, o vidro, o reflexo da cidade e a silhueta. Mas não como eu lembrava. A figura aparecia borrada, distorcida, como se tivesse sido esticada na horizontal. O rosto não estava nítido, só uma mancha clara onde deveria estar a cabeça. E atrás de mim, refletido no vidro, havia outra forma, mais próxima, como se alguém estivesse parado exatamente atrás de mim no momento da foto. O coração quase saiu pela boca. A data e a hora estavam gravadas no arquivo, 3h33 da manhã. Naquele instante, um arrepio subiu pela espinha, porque eu tive a certeza de uma coisa. Aquela segunda sombra não aparecia em nenhum reflexo anterior. E eu tinha absoluta certeza de que estava sozinho no mirante. No dia seguinte, voltei ao prédio decidido a entender o que tinha acontecido. Fui falar com o segurança do turno da noite. Mostrei a foto. Ele ficou sério na hora. Disse que as câmeras do mirante tinham travado exatamente naquele horário. Que o sistema registrou uma falha geral e que o último frame gravado era um borrão. Segundo ele, não foi a primeira vez. Perguntei se alguém já tinha visto alguma coisa lá em cima. Ele respirou fundo antes de responder. Disse que, de vez em quando, os vigilantes evitavam subir depois de certo horário. Que alguns juravam ver uma silhueta do lado de fora, parada, sempre no mesmo ponto. E que, quando as câmeras congelavam, o relógio marcava sempre o mesmo horário, 3h33. Não voltei mais lá. Apaguei a foto do celular, formatei o cartão, tentei seguir a vida. Mas às vezes, quando estou fotografando à noite e vejo meu reflexo no vidro de algum prédio, tenho a impressão de que ele demora 1 segundo a mais do que deveria para me acompanhar. E em algumas superfícies mais escuras, juro que vejo alguém atrás de mim, parado, inclinado, esperando que eu olhe de novo.
Nunca gostei de fechar a biblioteca sozinha, mas naquele período eu era a única estagiária disponível para o turno da noite. O prédio ficava no centro antigo da cidade, daqueles que já viram coisa demais e continuam de pé por teimosia. As pessoas acham bonito por fora, dizem que tem charme histórico, mas por dentro o ar é pesado, parado, como se o tempo tivesse esquecido de ir embora dali. Meu horário começava às 4 da tarde e terminava às 10. Àquela hora, o movimento já tinha acabado fazia tempo. Restavam só os corredores longos, as estantes altas até o teto e aquele cheiro que não sai nunca. Papel velho misturado com poeira e mofo, um cheiro que gruda na roupa e parece acompanhar a gente para casa. Eu sempre deixava a parte das estantes mais afastadas por último. Não era preguiça, era instinto. Quanto mais fundo na biblioteca, mais abafado ficava. O som mudava. Até o próprio passo parecia diferente, como se o chão estivesse mais oco. Naquela noite, eu estava passando o scanner nos códigos dos livros devolvidos, quando ouvi a primeira coisa estranha. Um sussurro, bem baixo, tão baixo que por um segundo achei que fosse o ar-condicionado velho estalando. Mas não era ruído contínuo, era uma voz. Não dava para entender palavras. Só aquele som de alguém falando bem perto, mas sem força, como se tivesse a garganta seca. Parei, segurei o leitor de código no ar e fiquei escutando. O som vinha do corredor B, onde ficavam os livros de história antiga. Chamei alto, meio sem pensar. Tem alguém aí? Nada respondeu. Só o eco da minha própria voz voltando torto pelas estantes. Continuei andando, tentando parecer normal. Meu coração já tinha começado a bater mais rápido, mas eu dizia para mim mesma que era cansaço. O problema é que, quando cheguei perto do corredor B, ouvi de novo. Dessa vez, mais claro. Não deixa eu ficar sozinho. A voz não parecia de criança, também não parecia de adulto. Era neutra demais, quase sem idade, e vinha de baixo, como se alguém estivesse sentado no chão, escondido entre as prateleiras. Eu congelei, não gritei, não corri. Fiquei ali parada, com o carrinho de livros na frente do corpo, como se aquilo pudesse me proteger de alguma coisa. Chamei de novo, tentando manter a voz firme. Perguntei se alguém precisava de ajuda. Nada. Silêncio total. Um silêncio tão pesado que parecia pressionar os ouvidos. Naquela noite, fechei a biblioteca mais cedo do que devia. Não falei nada para ninguém. Fui para casa com a sensação de que tinha deixado alguém lá dentro, mesmo sabendo que era impossível. Nos dias seguintes, os sussurros voltaram, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo corredor. Nunca iguais, mas sempre próximos o suficiente para parecer que alguém estava a menos de 1 metro de mim. Às vezes parecia um pedido, outras vezes só uma respiração funda, cansada. Comecei a evitar aquele corredor, mas o trabalho não deixava. E quanto mais eu evitava, mais parecia que a coisa se aproximava. Já não vinha só do fundo. Às vezes vinha atrás de mim, às vezes do lado. Nunca na frente. Teve um dia em que eu estava devolvendo uns livros na estante mais alta e senti claramente alguém passando atrás de mim. O ar se moveu, o cheiro mudou. Um cheiro velho, abafado, quase metálico. Virei rápido, esperando dar de cara com alguém. Não tinha ninguém. Foi nesse dia que decidi gravar. Peguei o celular e deixei gravando no bolso do avental, sem dizer nada para ninguém. Fui andando, fingindo que nada estava acontecendo. Passei pelo corredor B, depois pelo C, depois voltei. Em nenhum momento ouvi nada de estranho, nem um sussurro, nem um passo. Voltei para casa achando que talvez tudo estivesse na minha cabeça. Só fui ouvir o áudio depois, deitada na cama, com o quarto escuro e o volume quase no máximo. No começo, só o som dos meus passos e da minha respiração. Depois, um silêncio pesado. E então, bem no meio da gravação, uma respiração que não era a minha. Lenta, arrastada, próxima demais do microfone. E então uma voz,
clara, sem esforço nenhum, dizendo bem perto do celular: "Fica comigo." Meu estômago virou na hora. Não era imaginação, não era ruído. Era alguém. Alguém que estava ali comigo naquele corredor. No dia seguinte, levei o áudio para a coordenação. Mostrei para a supervisora, esperando alguma explicação racional. Ela ouviu até o fim, em silêncio. Quando terminou, ficou alguns segundos olhando para a tela do celular, sem falar nada. Depois só disse que a biblioteca tinha passado por uma reforma grande muitos anos antes. Um dos funcionários da época, responsável pela organização do acervo antigo, morreu ali dentro. Uma estante cedeu durante a madrugada e caiu em cima dele. O corpo só foi encontrado horas depois. Perguntei onde tinha acontecido. Ela apontou no mapa da biblioteca. Era exatamente o corredor B. Na semana seguinte, enquanto organizava uma prateleira, um livro caiu sozinho aos meus pés. Não foi empurrado, não tinha ninguém perto. Ele simplesmente escorregou, como se alguém tivesse puxado. O livro se abriu no chão, numa página amarelada. Um recorte antigo de jornal colado ali dentro. A manchete dizia que um funcionário havia morrido esmagado durante uma reforma, no mesmo prédio, décadas antes. Naquele dia, pedi transferência de setor. Não voltei mais para o fundo da biblioteca. Mesmo assim, às vezes, quando passo perto daquele corredor, ainda sinto o ar ficar mais pesado, como se alguém estivesse parado ali, esperando que alguém escute. E às vezes, quando a biblioteca está silenciosa demais, dá para jurar que ainda dá para ouvir alguém sussurrando bem baixinho, pedindo para não ficar sozinho. O relógio do painel marcava 2h43 quando eu reduzi a velocidade pela terceira vez naquela madrugada. Não por causa da pista, nem por neblina. Era o retrovisor. De novo, aquele mesmo farol distante, parado no ponto exato onde não deveria estar. Trabalhar como fiscal noturna de rodovia muda a cabeça da gente. A estrada passa a ter personalidade. Cada curva vira um aviso. Cada sombra parece um movimento que não devia estar ali. Depois de um tempo, a gente aprende a diferenciar o que é normal do que não é. E aquele carro, aquilo não era normal. Era um sedã prata, comum demais para chamar atenção, mas insistente demais para passar despercebido. Não acelerava, não tentava ultrapassar, não se afastava. Mantinha sempre a mesma distância, como se estivesse medindo o meu ritmo. Na primeira noite, ignorei. Na segunda, fiquei alerta. Na terceira, comecei a contar os minutos. Meu turno começava sempre depois da meia-noite. Eu rodava os trechos próximos ao pedágio, conferia iluminação, sinalização, ocorrência de veículos parados, essas coisas. Nada glamuroso, só estrada, vento entrando pela janela e o rádio chiando baixo para não dar sono. Quando o carro surgiu pela terceira vez, eu já sabia exatamente onde ele apareceria. Depois da curva longa, logo após a placa indicando o quilômetro. Sempre ali, sempre do mesmo jeito. Farol baixo, distância exata, nenhum movimento brusco. Tentei acelerar, ele acelerou junto. Reduzi, ele reduziu, aquilo não era coincidência. Passei no rádio para a central, avisei que tinha um veículo acompanhando o meu trajeto. A resposta veio burocrática, meio cansada. Deve ser alguém indo para o trabalho. Fica atenta, mas segue o protocolo. Protocolo nenhum explica aquele frio subindo pela coluna quando você percebe que está sendo observado sem pressa. Naquela noite, quando cheguei ao trecho final antes do pedágio, o carro simplesmente sumiu. Nenhum retorno, nenhuma ultrapassagem, nada. Só sumiu. Pensei que fosse paranoia. Pensei que estava cansada demais. No dia seguinte aconteceu de novo. Mesmo horário, mesmo trecho, mesmo carro. Dessa vez, eu tentei mudar o percurso. Fiz um retorno antecipado, peguei a marginal. Ele fez o mesmo.
Quando parei no acostamento fingindo checar o rádio, ele passou devagar, vidro escuro demais para enxergar quem estava dentro. Meu estômago afundou. Na terceira noite seguida, eu já estava com o telefone no colo, pronto para ligar para a polícia a qualquer movimento estranho. Só que o carro não apareceu na estrada. O silêncio parecia errado. A pista estava vazia demais. Quando cheguei ao pedágio para encerrar o turno, vi algo que gelou meu corpo inteiro. O carro prata estava parado na cabine ao lado da minha. Motor ligado. Faróis acesos. O atendente, um rapaz novo que trabalhava ali fazia pouco tempo, se inclinou na minha direção com o rosto pálido. "Moça", ele falou baixo. "Esse homem perguntou de você." Meu estômago virou. Perguntei o que exatamente ele tinha dito. O atendente engoliu seco antes de responder. Ele perguntou que horas você costuma passar aqui e se você sempre vem sozinha. Eu olhei de novo para o carro, vidros escuros, motor ligado, nenhum movimento lá dentro. Quando dei um passo para trás, o veículo arrancou de repente, acelerando forte, como se estivesse só esperando alguma confirmação. Anotei a placa com a mão tremendo. Naquela noite cheguei em casa com a sensação de que alguém ainda estava me observando. Mesmo dentro do apartamento, com todas as portas trancadas. 2 dias depois, o telefone tocou no meio da tarde. Era um colega da polícia rodoviária. A voz dele não vinha normal. Disse que tinham encontrado um carro abandonado perto da ponte do quilômetro 128. Mesmo modelo, mesma placa. Dentro do veículo havia fita adesiva, cordas finas, garrafas de água, barras de cereal, uma manta suja e um galão vazio. Tudo organizado. Nada quebrado, nada fora do lugar. Um kit completo para manter alguém vivo por dias. Perguntei se tinha alguém detido. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Não, mas tem uma ocorrência aberta de desaparecimento. Mulher, mais ou menos a sua idade. Sumiu naquela região há 3 noites. Senti o chão falhar. Naquela mesma noite, pedi afastamento imediato do turno da madrugada. Não discuti. Não expliquei. Só disse que não voltaria. Nunca mais passei por aquele trecho depois da meia-noite. E até hoje, quando cruzo aquela rodovia durante o dia, eu olho instintivamente pelo retrovisor. Porque às vezes, entre um carro e outro, dá para jurar que ainda tem um farol parado ali atrás, esperando o momento certo de aparecer de novo. O barulho da escada de metal batendo no concreto ecoou pelo pátio do prédio como se alguém tivesse batido um sino. Era cedo, ainda nem 7 da manhã, e o lugar parecia maior do que era quando ficava vazio daquele jeito. Eu trabalhava ali fazia quase 5 anos, conhecia cada cano, cada registro, cada rangido daquela estrutura velha no alto do prédio comercial. Nada ali me surpreendia mais. Pelo menos era o que eu pensava. Subi com a chave da casa de máquinas presa no cinto, o rádio chiando preso no bolso da camisa azul da empresa. O chamado tinha sido simples. Queda de pressão em alguns andares. Coisa comum. O tipo de serviço que você faz quase no automático, sem nem pensar direito. Já tinha feito aquilo tantas vezes que eu conseguia subir a escada metálica de olhos fechados, sentindo só o cheiro do concreto quente misturado com ferrugem e poeira. O acesso à caixa d'água ficava numa laje alta, isolada, cercada por uma grade grossa, trancada com cadeado. Ali, ninguém entrava sem autorização. Nem zelador, nem porteiro, só manutenção. Eu tinha a chave. O vento lá em cima era diferente. Sempre foi. Não era vento forte, mas parecia que ele batia e voltava, como se tivesse alguma coisa segurando o ar ali. Caminhei até a caixa, aquela estrutura enorme de concreto armado, tampa pesada, meio esverdeada pelo tempo. Parecia um daqueles lugares que ninguém repara, mas que vê tudo. Apoiei a maleta no chão, puxei a lanterna e me aproximei.
O barulho da cidade quase não chegava ali em cima, só um zumbido distante, abafado. Quando levantei a tampa, o rangido ecoou forte, seco. Foi aí que o corpo inteiro travou. Não era reflexo, não era sombra. Tinha algo ali dentro. 2 olhos, parados, abertos demais. Por um segundo, achei que meu cérebro tinha criado aquilo. Aquela coisa que acontece quando a gente olha rápido demais e o olho prega peça. Pisquei forte. Os olhos continuaram lá, no mesmo lugar. A superfície da água estava completamente parada, lisa, sem ondulação nenhuma. E mesmo assim, aqueles olhos não se mexiam. O coração começou a bater tão alto que parecia que alguém estava batendo por dentro do meu peito com um martelo. Minha mão travou na borda da caixa. O cheiro ali dentro não era de água limpa. Tinha algo metálico, abafado, pesado. Um cheiro que não combinava com limpeza. Foi aí que a coisa aconteceu. A superfície da água se moveu. Devagar. Não como quando cai algo dentro. Era diferente. Era como se alguma coisa estivesse subindo de propósito, tentando não fazer barulho. A linha d'água começou a subir pelo rosto que estava lá embaixo. Primeiro o nariz, depois parte da testa. Os olhos continuavam abertos, parados em mim, sem piscar. Não deu tempo de pensar em nada. Meu corpo reagiu sozinho. Soltei a tampa com força, ela bateu com um estrondo seco e eu tropecei para trás, quase caindo. O coração parecia que ia rasgar o peito. O ar sumiu dos pulmões. Eu só lembro de descer aquela escada tropeçando, batendo o joelho, segurando no corrimão como se fosse cair morto ali mesmo. Lá embaixo, minhas pernas não queriam mais funcionar. Fiquei alguns segundos encostado na parede, tentando puxar ar. O rádio chiava, mas eu não conseguia falar nada. Quando consegui, a voz saiu fina, trêmula. Só consegui dizer que tinha alguém dentro da caixa d'água. Subiram comigo alguns minutos depois. Segurança, zelador, mais 2 funcionários. Ninguém acreditava muito. Dava para ver no rosto deles. Um deles até riu nervoso. Disse que devia ser reflexo. Mesmo assim, subimos. A tampa foi aberta devagar dessa vez. A água estava parada, limpa demais. Nenhuma ondulação, nenhum sinal de ninguém. Nada, nem roupa, nem cabelo, nem marca de nada. Olhei ao redor procurando qualquer coisa que explicasse o que eu tinha visto. Nada. A caixa estava trancada por fora, sem sinais de arrombamento. O cadeado intacto, nenhuma escada, nenhum acesso possível. Desci daquele lugar com as pernas moles. Não falei mais nada naquele dia. Fui embora antes do fim do turno, inventei dor de cabeça, enjoo, qualquer coisa. Naquela noite, não consegui dormir. Sempre que fechava os olhos, via aqueles olhos me encarando debaixo d'água, imóveis, esperando. No dia seguinte, pediram para eu voltar. Recusei. No outro dia também. Acabei pedindo afastamento. Não consegui mais subir naquele prédio. Algumas semanas depois, encontrei o síndico no estacionamento. Ele parecia diferente, mais quieto. Me chamou de canto e perguntou se eu ainda estava assustado. Eu confirmei com a cabeça. Foi aí que ele contou, quase sussurrando, como se as paredes escutassem. Anos antes, um vigia noturno tinha desaparecido naquele prédio. Sumiu do turno, nunca mais voltou para casa. Procuraram, chamaram polícia, fizeram boletim. Nada. O caso acabou esfriando. Só que semanas depois, a água da caixa começou a sair escura, com gosto estranho. Quando abriram para limpar, encontraram o corpo já em decomposição, preso entre as paredes internas. Disseram que foi acidente, que ele escorregou, que caiu lá dentro sem ninguém ver. Enquanto ele falava, eu só conseguia pensar numa coisa. Naquela noite, quando eu abri a tampa, a água estava limpa e os olhos estavam abertos. Trabalhar com computador sempre me deu uma falsa sensação de controle.
Era eu, a bancada organizada, as ferramentas no lugar, o cheiro de pasta térmica misturado com poeira velha de gabinete. Tudo previsível, tudo técnico. Gente entra, gente sai, problema resolve, vida segue. Foi assim por anos naquela loja pequena, espremida entre uma lotérica e um salão de beleza, numa rua que depois das 7 da noite ficava praticamente morta. Eu já tinha fechado o caixa, desligado metade das luzes e colocado a placa de encerrando atendimento quando ouvi o sino da porta. Aquele som seco, meio enferrujado, que só toca quando alguém realmente entra, não quando o vento bate. Levantei os olhos esperando ver alguém apressado, talvez pedindo um carregador ou um cabo de última hora. E era exatamente isso. Um homem parado na porta, alto, magro demais, roupa escura, boné baixo demais. Não parecia bêbado nem drogado, mas tinha um cheiro estranho, de roupa úmida, como quem passou a noite em lugar fechado e mofado. Ele não entrou de imediato. Ficou ali, segurando a maçaneta, me olhando em silêncio por alguns segundos, longos demais. "Ainda está aberto?" perguntou com a voz baixa e arrastada. Respondi que sim, mas que já estava fechando. Ele entrou devagar, olhando em volta como se estivesse contando cada coisa ali dentro. Andava sem pressa, os passos quase arrastados. Eu já estava com aquela sensação ruim no estômago, aquela que a gente aprende a ignorar quando trabalha com público. "Preciso de um carregador", disse ele finalmente. "Qualquer um serve." Perguntei o modelo. Ele deu de ombros. Disse que tanto fazia. Peguei um carregador universal que ficava no estoque, atrás da bancada. Enquanto eu virava de costas, senti algo que me incomodou. Não era medo ainda. Era atenção demais. Aquela sensação de que alguém estava perto demais sem fazer barulho. Quando voltei com a caixa na mão, ele estava mais próximo do balcão. Próximo demais. O cheiro ficou mais forte. Um cheiro de suor velho, de roupa molhada que nunca seca. Ele inclinou um pouco a cabeça e perguntou, num tom quase casual: "Você tá sozinho hoje, né?" A pergunta veio seca. Não era curiosidade, era confirmação. Dei uma risada curta, daquelas automáticas, tentando manter a normalidade. Disse que sim, que estava só, que a loja era pequena, que não precisava de mais gente. Ele sorriu, mas não foi um sorriso normal. Foi só um esticar de boca, sem mostrar dente, sem mudar o olhar. Um sorriso que não combinava com nada. Enquanto eu passava o valor no sistema, ouvi um barulho atrás de mim, muito leve. Algo como uma porta sendo encostada devagar. O estoque ficava nos fundos, separado por uma porta de metal que eu sempre deixava fechada. Aquela porta não deveria fazer barulho nenhum naquele momento. Meu corpo inteiro gelou. Tentei manter a calma. Passei o cartão, pedi para ele aproximar. Ele não se mexeu. Ficou me olhando. A loja parecia ter ficado menor, o ar mais pesado, o silêncio mais alto. "Tem banheiro aí dentro?" ele perguntou, apontando com o queixo para o corredor do estoque. Antes que eu respondesse, ouvi algo muito pior. Um passo. Não vinha da rua. Vinha de dentro da loja, de dentro do estoque. Meu coração começou a bater tão forte que eu sentia no ouvido. Eu sabia que não tinha ninguém ali. Eu mesmo tinha fechado aquela porta minutos antes. Engoli seco, tentando manter a voz firme. Disse que não tinha banheiro, que a loja era pequena, que ele precisava ir ao posto da esquina. Ele sorriu de novo, dessa vez mais aberto. "Tem sim", disse baixo. Eu vi. Nesse momento, a maçaneta da porta do estoque se mexeu levemente. Um movimento curto, como alguém testando se estava destrancada. Meu corpo travou. Eu senti minhas mãos gelarem, os dedos ficando dormentes. Tudo que eu conseguia pensar era que tinha mais alguém ali dentro. Alguém que eu não tinha visto entrar. A cabeça começou a ligar as coisas rápido demais. O jeito como ele entrou. O jeito como ficou me observando. A pergunta se eu estava sozinho.
A demora no caixa, o cheiro, o silêncio. Sem pensar, eu dei um passo para trás. Ele deu um passo para frente. A distância entre nós ficou pequena demais. Eu conseguia sentir a respiração dele. "Fica tranquilo", ele disse. "A gente só quer sair com uma coisa." Nesse momento, a porta do estoque rangeu de novo. Um som curto, mas claro. Não era mais imaginação. Tinha alguém ali. Meu corpo entrou em modo automático. Eu joguei o carregador no balcão, falei que ia buscar o troco no caixa dos fundos e simplesmente corri. Corri como nunca tinha corrido. Passei pelo corredor estreito, empurrei a porta dos fundos e saí para o beco atrás da loja. O coração parecia que ia sair pela boca. Não olhei para trás. Só corri. Só parei quando cheguei na esquina, onde tinha uma padaria aberta. Entrei quase caindo, pedindo ajuda, falando tudo atropelado. A polícia chegou rápido. Voltamos juntos até a loja. Quando abriram a porta, tudo parecia normal demais. O balcão intacto, nada quebrado, nenhum sinal de luta, mas a porta do estoque estava aberta, escancarada. Lá dentro, encontraram marcas de pés no chão empoeirado. 2 pares diferentes. Um perto da entrada, outro mais ao fundo, atrás das prateleiras. Como se alguém tivesse se escondido ali por muito tempo. O homem que entrou comigo nunca foi encontrado. As câmeras externas mostraram ele chegando sozinho. Nenhuma imagem do segundo homem entrando. Nenhuma imagem dele saindo. A polícia disse que podia ser alguém que já estivesse escondido ali antes, esperando a oportunidade. Disse também que aquele tipo de abordagem era comum. Um distrai, o outro rende. Mas o que ninguém soube explicar foi como alguém conseguiu ficar horas ali dentro, sem fazer barulho, sem ser visto, sem tocar em nada. Depois daquela noite, eu nunca mais fechei a loja sozinho. Nunca mais fiquei até tarde. E até hoje, quando entro em qualquer lugar vazio, a primeira coisa que faço é olhar para o fundo, porque tem gente que não entra pela porta da frente. E tem lugares que parecem vazios. Só até você perceber que alguém já estava ali antes de você chegar.